Bom dia, meus queridos. Começamos mais uma semana, hoje é segunda-feira, 30 de outubro. E o tema do devocional de hoje é Ele o convida. A humildade não o torna melhor que ninguém, mas o faz mais parecido com Jesus. Meus queridos, hoje nós vamos já começar com a passagem para que a gente faça uma reflexão e entenda o que a mensagem de Deus tem para nos dizer hoje. A nossa passagem hoje será Lucas 19 e a partir do 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu, obediente, desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram o que aconteceu começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Irmãos, Zaqueu ele era um homem desprezado e odiado pela multidão, e eu ouso dizer que até invejado, por conta das suas riquezas. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Porém, ainda assim, ele sentia um vazio enorme. E muito provável que ele tivesse um certo peso na consciência por alguns erros cometidos lá atrás. E isso, como consequência, fazia com que ele se sentisse rejeitado pela sociedade. A riqueza que Zaqueu tinha permitia que ele usufruísse do melhor que o mundo podia oferecer, mas não permitia que ele tivesse paz. Quando Jesus olhou para Zaqueu, chamando pelo nome, e promoveu o encontro entre eles, por meio disso, ele possibilitou uma nova vida àquele homem. Zaqueu, ele reconheceu os seus erros, assumiu a responsabilidade de repará-los e abandonou sua vida fora dos planos de Deus. E ele passou a viver uma nova história. Ele poderia simplesmente só ter confessado a Jesus, recebido Jesus naquele momento, ele teria ido embora e ele teria continuado com os mesmos erros. Mas, dessa forma, a sua vida, o vazio que ele sentia ia permanecer igual. Isso nos ensina o quanto Jesus olha para nós com amor e com compaixão, para quem nós somos de fato, não os erros cometidos. Ele consegue visualizar coisas ao nosso respeito que nem sequer nós mesmos conseguimos. Às vezes a gente fica preso a erros do passado, mentiras que nos mantêm acorrentados, situações, pessoas. Para que todos nós possamos ser curados, nós precisamos deixar o passado e permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, para que então nós possamos iniciar uma nova vida, totalmente alicerçada nas verdades de Deus. Irmãos, quando nós estamos do lado contrário, quando nós vemos Deus resgatar a ovelha perdida, quando nós já temos essa intimidade, essa experiência com Deus, e nós vemos Deus ir lá e resgatar a ovelha perdida, a gente costuma torcer o bico, julgar, falar: poxa, mas logo eu tô aqui andando no caminho de Deus, servindo a Deus, e Deus decidiu ter uma intimidade e ir na casa do pecador? Deus resolveu ir lá e salvar, estender a mão para o pecador, para aquela pessoa que só fala mal de todo mundo, que só peca, que só faz o mal, que só faz as coisas ruins, para aquela pessoa que tem muito dinheiro e ganhou dinheiro de forma desonesta? Deus é muito injusto, a gente
costuma ter esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento. Quando a gente tem uma experiência muito extraordinária espiritual, a gente às vezes começa a se sentir melhor do que outras pessoas. A gente começa a dividir as pessoas em caixas. A religiosidade faz com que o ser humano seja assim. Começa a dividir as pessoas em caixa. Se esse viveu essa experiência com Deus, ele é digno e ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa superior. Esse daqui que ainda não teve uma experiência com Deus, esse daqui que ainda não viveu uma experiência com Deus, não, ele não é digno, ele não quer evoluir, ele não merece evoluir, ele quer continuar nessa vidinha dele aí. Só que, irmãos, nós estamos vendo, né, o que está acontecendo aí em Israel, quanto sangue está sendo derramado em Israel, já foi derramado lá atrás e está sendo derramado até hoje. Quem conhece a palavra de Deus sabe, né, do porquê Deus foi crucificado e do porquê Deus foi torturado. A religiosidade, desde que o mundo é mundo e desde que a Bíblia foi escrita, é o que mais derrama sangue. Porque a religiosidade, ela divide as pessoas em caixas. Dos evoluídos, os que quiseram evoluir, os que quiseram seguir o caminho de Jesus e os que não quiseram seguir. E aí esses que não quiseram seguir, ou esses que não seguem o mesmo Deus que eu, esses que não seguem até o mesmo Deus, mas que não seguem da forma como eu sigo, ele não é digno. Porque digno é somente aquele que pratica religiosidade como eu, que vai na mesma igreja que eu, que tem as mesmas experiências que eu. Irmãos, religiosidade é muito perigoso. Porque até o que eu disse no início do nosso devocional, a humildade, ela não nos torna melhor do que ninguém. Ela nos faz mais parecido com Jesus. E Jesus, ele é o bom pastor. Se ele tiver 100 ovelhas, 99 estiverem no caminho e uma se perder, ele vai atrás dessa ovelha perdida. E ele vai se alegrar e muito, e ele vai ficar muito feliz se essa ovelha voltar e se ele conseguir resgatar essa ovelha. E aí as outras 99 elas vão resmungar. Nossa, Deus, mas logo nós que estava aqui andando no seu caminho e seguindo o seu caminho, você foi atrás daquela ovelha perdida que te renegou e que não quis te seguir e ainda está feliz por ter resgatado ela? Sim. Porque Deus, ele tem compaixão. Deus, ele nos conhece e nos vê no íntimo. Quem somos nós para poder apontar e para poder tacar a pedra no outro irmão? Tem aquela passagem na Bíblia que antes que você possa tirar um cisco do olho do teu irmão, você tem que enxergar a ferpa que está travada no teu olho. Então, queridos irmãos, que possamos nesse dia de hoje sermos cada dia mais parecidos com Jesus, mas não na superioridade, não nos sentindo superiores, não praticando a religiosidade, dividindo as pessoas em caixas, mas sim falar como Jesus falava, andar como Jesus andava, pensar como Jesus pensava, porque Jesus, ele é o bom pastor, ele sempre vai voltar para poder buscar aquela ovelhinha perdida. Hoje, meu irmão, o que você tem vivido te acorrenta no seu passado, isso está te pedindo de você seguir adiante. Saiba, querido, que o encontro verdadeiro com Jesus, ele pode mudar toda a sua história, assim como aconteceu com Zaqueu. Então, meus queridos, troque as mentiras, dores e medos pelas verdades e pelos sonhos que Deus tem para a sua vida. Troque os julgamentos, os apontamentos pelo acolhimento. De nada vale ganhar o mundo inteiro e perder Jesus. Meus queridos, vamos fechar os nossos olhos. Paizinho, obrigado por mais essa semana que se inicia. Obrigado por esse dia. Obrigado por nos permitir acordar, respirar. Obrigado, Pai, pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pela nossa família, por todas as pessoas das quais amamos, Pai. Pai,
Obrigado por nos dar entendimento da Tua palavra, Pai. Obrigado por permitir que sejamos íntimos Teu, Pai. E, Pai, neste dia de hoje nós te pedimos, dai-nos um coração cada vez com mais compaixão, dai-nos um coração cada vez mais parecido com o Teu, Pai. Livra-nos de toda a religiosidade, livra-nos dos julgamentos, Pai. Livra-nos dos erros que nos prendem no passado, das mentiras, Pai. Livra-nos da hipocrisia, Pai. Pai, façamos com que sejamos mais parecidos com Ti a cada dia. Pai, dai-nos um coração acolhedor, dai-nos braços acolhedores, Pai, para que possamos, como Ti, enxergar no outro a Tua essência, Pai, enxergar no outro as coisas boas que Ele tem para nos oferecer, Pai, e dai-nos sabedoria para que possamos agir com este outro, Pai. Amém, 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 meus queridos, que possamos ter uma excelente semana, uma semana muito abençoada, produtiva. Já sabe, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Vamos propagar e abençoar outras pessoas com a palavra de Deus e nos encontramos amanhã novamente.